Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Why Business Cast, episódio de número 20. E hoje o nosso tema será como desenvolver equipes de trabalho nos tempos atuais. Uma ótima semana, meu querido amigo Alonso. Como é que vamos? Vamos desenvolver esse tema? Vamos, vamos. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui com você novamente para falarmos de assuntos relativos ao ambiente empresarial. Tá honra é Para minha. trazer a nossa modesta visão a respeito de alguns temas. E hoje, falando aí dessa maneira, né, desenvolvendo equipes, team building, quer dizer, você Team building. desenvolver equipes considerando aí os tempos atuais. Então, vai ser uma bela reflexão aí que nós vamos fazer e trazer para todos vocês. Né, Alexandre? E aí nós temos uma série de desafios, né, Alonso? A gente estava até tentando desenvolver o tema, se preparando para o nosso videocast, podcast. Primeiro, quais são os tempos atuais? Defina tempos atuais. Isso, assim, na minha modesta opinião, tempos atuais significa um trabalho híbrido, isso já preconizado aí pelos futuristas, que no no pós-momento que estamos passando, as empresas trabalharão de uma forma híbrida, ou seja, parte do tempo presencial, parte do tempo remota. E você sabe, para você desenvolver equipes, esse é um grande desafio dos líderes, não é? Já vem antes mesmo desse momento que vivemos. Então, é importante dizer que o momento atual, notadamente de característica híbrida de trabalho, nesse tempo atual, ele se agravou. O gap se agravou, ele se intensificou, ele se alargou. Então, quais são os desafios que hoje o líder enfrenta para desenvolver pessoas, não é? Para fazer com que a sua equipe esteja dentro da necessidade que a empresa tem para ser atingida? Então, Na verdade, nós tempos estávamos atuais. numa tendência de longo prazo, certo? Uhum. E o que aconteceu, né, esse ano, ano passado, simplesmente encurtou esse processo de transformação, certo? Isso, exatamente. Ou Exatamente. acelerou, né? Acelerou a É, transformação, né? é, claro, acelerou a transformação e o líder, já que eventualmente não tinha já uma preparação como líder, né? Ou desenvolvimento up-to-date, quer dizer, atualizado para liderar e desenvolver equipes, ele acabou afundando ainda mais, né? Aprofundando ainda mais essa necessidade. Então, existe uma necessidade de desenvolver equipes, e você, para desenvolver sua equipe, você tem que saber como fazer isso, como que você desenvolve sua equipe. É esse o ponto. Existem tem desafios aí das equipes, né, para você montar as equipes. Tem um livro do Patrick Lencioni que fala sobre isso, os 5 desafios das equipes. Então, e são desafios que já existiam antes da pandemia. Sim. E é um livro do começo do século, então ele já está meio que velho, né? Tem mais de 10 anos que foi escrito, mas ele continua atualizado, ele Sim. continua up-to-date no sentido de poder ajudar os líderes a desenvolver equipes. E quais seriam esses passos, Alonso? Assim, é o que o pessoal chama das disfunções na empresa, né? A primeira delas é a que se fala é a falta de confiança. Estabelecer, imagine se você não tinha confiança no seu empregado, no seu funcionário ali no tete-a-tete, no presencial com ele, agora ele está trabalhando em casa. Imagine. Esse é o grande, um dos os membros da equipe estão, estão, na verdade, o quê? Cada um no seu ambiente, totalmente desconectados, não é? E aí, sabe, a vulnerabilidade individual se intensifica e você acaba não tendo essa efetividade como equipe, não é? E você sabe a importância da equipe. Não dá para você, imagine, né? Você pega aí o futebol, você imagina aí agora com as Olimpíadas, você vê os medalhistas, como trabalham em equipe com o próprio líder, não é? Linha de treinamento onde o líder delega
responsabilidade para o liderado em como ele deve correr os 800 metros, sei lá, a prova que ele está disputando. Então, tudo isso faz parte do papel do líder, não é? O treinamento, o apoio médico, tudo é uma construção de equipes. Então, a falta de confiança é o primeiro ponto, viu, Alexandre? Sim. E tem outros. Vamos lá. Né? O segundo é o medo de conflitos. Olha só. A incapacidade de criar confiança, ela é muito prejudicial. Por quê? Porque você cria um ambiente onde o conflito vai emergir, vai surgir. E aí, eles não, se eu não confio em você, que faz parte da minha equipe, e vice-versa, como é que nós vamos trabalhar esse engajamento nosso? Não é? Complicado, né? Sem confiança, realmente é meio complicado. Não adianta. E a falta, quer dizer, a questão do conflito, ele é uma linha. É interessante falar de conflitos, né? Que, no fundo, o conflito ele é benéfico. No momento Ele é em que inerente você às relações entende, humanas, né? Não tem como fugir dele, né? E você sai da zona de conforto nos conflitos, você cresce, você se desenvolve. Então, tem que ter conflitos saudáveis, vamos falar assim. A falta deles é um problema, porque forma a base, essa falta de conflitos saudáveis, vem ao terceiro ponto, que é a terceira disfunção. Aí falta comprometimento. Olha aqui que interessante. Faltou comprometimento, por quê? Porque as pessoas não falam aquilo que precisa ser dito. Sim. Não expressam suas opiniões, não é? Ou seja, acaba o engajamento, certo? Acaba o engajamento. E aí, o que está ocorrendo nas empresas? As empresas estão aumentando, né? Os índices de turnover nas empresas estão aumentando. Demais. E aí? Cara, por quê? Por que isso? Me diz. Porque os liderados não se sentem parte de uma equipe. Sim. E é muito bom você jogar, né? Aí vindo novamente para o esporte, né? Você vê, tem equipes que pegam, o cara está com a bola na ponta direita, ele sabe que lá no meio tem um rapazinho lá, porque vai pegar a bola, ele lança lá, sem olhar até. Quantas jogadas Ronaldinho Gaúcho fez aí nesse sentido, olhava para um lado, tocava para o outro, porque já sabia, ali tinha uma equipe. É esse o ponto que fala dessa falta de comprometimento. Ou então, a pessoa não se expressa nas reuniões virtuais. Primeiro, que deixa a câmera desligada. Segundo, que não fala o que precisa ser dito. Terceiro, que não está nem aí se vai para lá ou vem para cá. Olha, o líder precisa ter... Você sabe, você comentou um negócio de câmera desligada, realmente é complicado, porque você perde totalmente o contato, né? Você já está à distância primeiro, né? Já é um desafio, você está à distância. Aí você tira a câmera, você perde totalmente a conexão com o outro lado, entendeu? Exatamente. E o ser humano, por mais que a gente esteja, por exemplo, acostumados a falar por telefone, né? E a gente não está vendo a outra pessoa. Mas uma coisa é um one-to-one, né? A outra é quando você está falando com 10, 15, 30, 40 pessoas, entendeu? É importante esse contato, ele é extremamente importante. É uma forma de comunicação, né? Então, e no momento, vamos só recapitular. Você vê, falta confiança. A falta de confiança leva a medo de conflitos. Eu não vou me expor à toa, eu não vou me expor. Aí, quando falta, né, você tem medo de conflito, você não entra na bola dividida de uma maneira saudável. Não é? A falta disso, né, de tentar evitar conflitos como se fosse uma coisa prejudicial, leva você à falta de comprometimento. Olha que interessante. Aí você falta com comprometimento, falta concordância aí dos membros da equipe, eu desligo a minha câmera, não estou nem aí para o que está falando, ou não é? Vem a quarta disfunção. A tendência, olha só, a evitar responsabilizar, os membros da equipe tendem a evitar responsabilizar os outros. Olha que interessante. Como não se compromete com um plano de ação, olha só, até as pessoas mais focadas e motivadas continuam a hesitar em chamar a atenção dos seus colegas. Esse é o grande ponto.
Então, eles evitam. Eu não vou chamar atenção, eu não tenho comprometimento, eu fujo de conflitos, eu né, pego e não tenho confiança naquilo que eu estou fazendo. É a típica reação de quem não está se sentindo parte de uma equipe e aí já perdeu, inclusive, a vontade, né? De ser parte, já desistiu, E né? ser parte, exatamente. O trabalho de equipe é fundamental. É como É, fazer, né? Aí a gente pode comentar a seguir aí como você tentar reverter isso. Mas existe N soluções. Não vamos falar N, porque não são tantas assim, mas está aí, todo mundo sabe mais ou menos o que fazer, não é? Porque, no fundo, sabe o que vai acontecer com tudo isso, desde lá do momento inicial, onde falta confiança, comprometimento, não é? Medo de conflitos, falta comprometimento, aí você evita chamar a atenção dos colegas, porque você já está também nessa mesma linha de evitar conflitos, é resultado, a falta de atenção aos resultados. Se eu não aponto as responsabilidades uns dos outros, então você ganha um ambiente propício para você desfocar. Não tem foco em resultados. claro, claro. E essa falta, aí vem o seguinte, aí eu preciso disso, eu preciso daquilo, nós estamos falando de necessidades individuais, Claro. sabe? Então, eu diria para você, não é, que esses são 5 grandes desafios, não é, que um líder deve fazer, né? Pensando de uma forma muito prática. Ele precisa desenvolver 4, isso já foi falado em outras lives nossas, mas ele precisa trabalhar a questão do relacionamento interpessoal. Como trabalhar RI? Olha só, com parte da equipe. Eu defendo, por exemplo, o modelo híbrido de retorno ao trabalho, ou seja, as empresas precisam de alguma maneira, cada um vai ter o seu modus operandi, a sua solução, precisa de alguma maneira definir como pode ser esse trabalho, esse retorno ao trabalho, porque um mínimo de relacionamento será necessário. E tem que ser um relacionamento Ou seja, sadio. Mas além de tudo isso que você está comentando, que você está falando, né? Ainda temos o desafio de ter que trabalhar num novo modelo de, né, de de desenvolvimento de gestão, equipe, que é de isso, gestão e de desenvolvimento de equipe, que é um ambiente híbrido, ou seja, híbrido, semipresencial, né? semipresencial, boa, uma ótima palavra para isso. Então, o que vale? Você tem que trabalhar relacionamento interpessoal. E tem líderes que, não, às vezes, se comunicam muito bem com uns e menos com outros da Sim, equipe. E é sim, uma coisa que o líder precisa ter em mente. Porque sim. se falta confiança, vai ter medo de conflito, vai entrar na parte do comprometimento, vai entrar no sentido de não levantar os pontos a melhorar dos outros membros da equipe e vai perder foco em resultados. Aí vem motivação e energização. Então, a segunda competência, né, que o líder necessita é essa, e depois, na sequência, foco em resultados. Você não pode fazer isso. E a quarta é trabalho em equipe, que é exatamente o que nós estamos falando aqui. Não é? Então, será necessário o desenvolvimento técnico, comportamental, conceitual do líder, usando ferramentas ágeis, né? Quais ferramentas podem ser utilizadas? O Scrum, sei lá, pode ser utilizado, outras aí né, que nós temos OKR, principalmente o OKR. Kanban, Eu acho que o OKR, OKR. né? Então, OKR, tudo isso vai fazer com que a equipe se sinta amparada. Quer dizer, os membros da equipe têm que se sentirem o quê? Amparados, com os outros, mesmo estando à distância, mesmo Ou seja, estando vamos só remotamente. tentando fazer um recap aqui, né? Ou seja, Uhum. seria interessante o líder desenvolver algum método ou a adaptação do método existente ou a utilização de algum método existente, tipo OKR, Kanban, sei lá, Canvas, né, Design Thinking, esses métodos que a gente tem aí falado bastante a respeito, estabelecimento de eventos, porque uma hora a gente tem que se encontrar presencialmente para fazer o quê, né? Não é para tomar café, é para alinhamento, estudos,
workshops, palestras, esse tipo de coisa. Você acha que isso agrega valor, Alonso? Sim, sim, sem dúvida alguma. E é preciso saber que nesses tempos o papel do líder se torna ainda mais crucial e sensível para o sucesso da empresa. O líder precisa ver. As empresas que têm condições ou têm uma área específica de desenvolvimento organizacional, DO, eles podem, certamente, devem pensar como é que está o nível de liderança, como é que a equipe está vendo o seu líder agora. Porque uma coisa, né, veio recentemente na revista da HSM aqui, Management, que eu recebi a semana passada, eu já li alguns artigos dela, e mostra exatamente isso, né? As áreas precisam pesquisar entre si, de uma forma interior, como que está a visão do seu cliente interno acerca do seu trabalho. Ou seja, Sabe? é uma gestão de feedback, né? Gestão de feedback, para People saber como é. Analytics, hoje em dia está pegando bastante também, né? People Sim, Analytics. exato, exato. E numa pesquisa recente, falando assim da a área de recursos humanos do Brasil, como é que ela é vista internamente e externamente pelos seus clientes internos. Então, os clientes internos enxergam a área de recursos humanos como uma equipe não tão boa quanto eles próprios se enxergam. Olha que Sim, interessante, em sim, termos de sim. feedback. Então, será necessário que o líder tenha uma visão clara da sua equipe. Ele sabe que o membro lá que joga na ponta direita, ele sabe como desenvolver esse jogador, não é? Esse participante da equipe. Quem joga no meio, na frente, quem pode fazer uma função mais polivalente. Ele precisa ter mapeado todo o Ou seja, você sabe, comportamento, você as está falando, habilidades. É, você está comentando, dentro do método OKR, né, Objectives and Key Results, nós temos dois tipos de OKRs que devem ser estabelecidos como recomendado, né, pelo método. Um é o OKR de balanceamento, ou seja, quando você estabelece um objetivo, você precisa ter algum OKR do outro lado para ver se você não está tendo um impacto negativo na sua operação, certo? Porque às vezes você tem distorções, entendeu? As pessoas falam, ah, não, tá, você tem esse objetivo aqui, então vamos fazer, que se dane. E aí tem consequências de outro lado. Agora perfeito. agora existe um outro OKR que deve ser estabelecido, que é o OKR de proteção. Esse sim, ligado ao quê? Os aspectos humanos da nossa equipe, como é que está a questão motivacional, como é que está a questão de saúde, Cara, entende? Esses olha, indicadores voltados para o ser humano, né? perfeito, perfeito. Olha só. Por quê? Porque desenvolver equipes, né? Desenvolvimento de equipes, nunca foi, e eu entendo que nunca será uma coisa simples. Claro, claro, Porque tem o componente humano aí no meio, ainda mais com claro. movimentos. Nós temos que atualizar a nossa forma de desenvolver equipes, no sentido, considerando os tempos que estamos vivendo em 2021. Né? Em Claro. 2022 será o ano da retomada pós situação que vivemos. Então, o que eu falo, né, se num livro escrito na primeira metade, na primeira década desse século, nos traz 5 disfunções que as equipes têm hoje. E, além disso, claro, você trabalhando aí no OKR, né, o OKR, você precisa, certamente, é uma ferramenta muito prática para você começar a não perder, o foco nos resultados. Porque sem resultados, meu querido, você não sobrevive. Claro, sem Seja, dúvida. né? Então, eu penso que é fundamental que as empresas se planejem no sentido de um retorno que possa trazer satisfação, engajamento para as pessoas. Eu não posso, você tem que, de certa forma, ter aí, você falou dos KPIs de proteção que é preciso ter, né? Os indicadores de resultado, OKRs de proteção, isso. OKRs de proteção. Então, claro, é óbvio, você precisa disso. Então, qual seria? Como é que está o engajamento da sua equipe? Como é que está o seu turnover? Como é que está a satisfação? Sabe, você precisa Isso. saber. E, Feedback, principalmente, né? Feedback.
E checar com o que está fora da equipe. Como que está a visão, a ótica do seu cliente interno. Você precisa ter isso, essa ótica interna. Então, Alexandre, nesse tema Maravilha. de hoje, é uma reflexão e uma provocação no sentido de trazer, não é? Que os 5 desafios das equipes, que é muito, na minha opinião, eles são muito atuais, ou seja, para você superar esses momentos, você vai precisar olhar para essas disfunções. E também, certamente, né, você vai olhar o que você precisa, mas você tem que olhar o que você tem, para você poder utilizar energia daqui, do que você tem, para injetar naquilo que você precisa. Né? Você tem que fortalecer o que você tem como pontos fortes. E aí sim trabalhar estrategicamente na mitigação dos pontos fracos que tem na sua equipe. Maravilha. Maravilha, ótimo, né? Um assunto extremamente importante, contemporâneo, né? E que está pegando, né? Esse Tá realmente é um pegando, desafio, né? É um desafio tá atual, um desafio pegando. para o futuro. Cada vez mais estaremos mais remotos ou híbridos e com mais dificuldade para tocar essas equipes, né? Principalmente os jovens, né? Com as novas tecnologias, que inclusive já deixa para o próximo iBusiness Cast. Vamos falar sobre blockchain, vamos falar sobre assuntos aí um pouquinho mais cinzentos, né? Das tecnologias que estão por aí, criptomoedas. Vamos abrir aí essa ponta para poder falar, porque é uma forte tendência, né, Alonso? E assim, e quem entende disso? Entendeu? Esse é o grande ponto. Quem que entende de criptomoeda hoje a ponto de investir em criptomoedas, não é? Os bitcoins aí da vida e tudo mais. Então é importante que também reflitamos a respeito desse momento. Tudo está Maravilha. mudando, não é? Nada, né? Nós estamos em tempos líquidos, como já dizia Bauman, e esses tempos líquidos estão, né? Os tempos líquidos estão nos deixando aí num momento de grande desafio. Temos muitos desafios pela frente, mas o primeiro passo é ter consciência deles. Sem Maravilha, mas esse isso, é um tema para não um teremos próximo sucesso. futuro, um futuro iBusiness Cast. Maravilha, Isso. Alonso. Uma ótima semana para ti, uma ótima semana para todos e um forte abraço e até o próximo iBusiness Cast. Até lá. Grande abraço a todos. Abraço.